Canto do Hino Nacional. Palestra sobre o tema O Clube Naval no Rio de Janeiro, da Bela Época, a ser proferida pelo professor e historiador Milton Teixeira. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o professor Milton. Por favor, todos me ouvem? Sim. Ótimo. Obrigado. Em primeiro lugar, como falo em terras de meus antepassados, meninas e meninos, bom dia a todos. Boa tarde. Já é boa tarde, porque eu saí de manhã cedo, ainda estou na manhã. Isso é uma extensão da manhã. É sempre prazeroso fazer uma palestra sobre o Rio de Janeiro, muito mais ainda num prédio histórico e artístico como esse. E que, pô, essa foto, até o microfone, tá certo. Mas,
prédio fabuloso que muitos cariocas não conhecem bem. O Clube Naval é uma joia do patrimônio histórico do Rio de Janeiro, construído ainda no âmbito das reformas urbanas da cidade, no qual muitos lembram o nome de Pereira Passos, mas pelo menos até 1920 ainda se completavam obras do início do século que estavam pela metade. Tinha muito isso naquela época. O governante deixava pela metade e os outros completavam. Hoje muda e não completa mais nada. Mas naquela época ainda era assim. Até 1920 ainda estávamos fazendo coisas. E nós estamos aqui nos 110 anos da inauguração deste prédio. Este prédio. Ele foi iniciado em 1905. E é importante que falemos um pouco das reformas urbanas pelas quais o Rio de Janeiro passou naquele tempo. No século XVIII, surgiu em alguns governos da Europa Central a ideia de melhorar a vida nas cidades. O índice de mortalidade era muito alto, as cidades eram palco de doenças infecto-contagiosas, as pessoas morriam pelas pragas que assolavam as cidades. As grandes cidades europeias eram, na verdade, velhas vilas medievais, inchadas, crescidas, por conta da migração do campo para os centros urbanos. Muita gente fala muito na Inglaterra, mas isso aconteceu em toda a Europa, tanto que os primeiros governos a se preocupar com a renovação urbana e a melhoria da saúde do cidadão foram os alemães. Eles pensaram em abastecer as cidades com água limpa, ventilação, as moelas medievais estreitíssimas não permitiam a ventilação, colocação de esgotos, retirada de atividades consideradas insalubres do centro urbano, como cemitérios, abatedouros de animais, lixeiras, estrumeiras, etc. Claro, isso vai ganhar uma força muito maior na Inglaterra, pátria da Revolução Industrial. Londres, em 1804, já tinha 1 milhão de habitantes. Edgar Allan Poe dizia que saía na rua e ninguém se conhecia mais. Antes, as pessoas não andavam em linha reta, todo mundo ia conversando com quem você conhecia. Na Londres, isso era inviável, já em 1804. E Londres sofria muito com a poluição. Aliás, era tanta das fábricas que as pessoas usavam roupa preta, por causa da fuligem. E como nós imitamos tudo, né? Dom Pedro II só se vestia de preto, junto com Teresa Cristina, porque a Rainha Vitória se vestia de preto. É bem apropriado para o nosso clima, né? Todo de preto. É terrível. Bom, lá tinham fábricas, realmente, era muita sujeira, mas aqui nem tanto. Mas os londrinos se preocuparam com isso. Mas a reforma urbana que mais vai influenciar o Rio de Janeiro é promovida pelo barão Haussmann em Paris. Ele vai ficar literalmente 20 anos como prefeito de Paris, sob Napoleão III. E a primeira preocupação do Haussmann era controlar a cidade, que o governo não tinha controle nenhum. As ruas estreitas, qualquer sedição que havia, morriam soldados, todos caíam em armadilhas, as ruas estreitas facilitavam as barricadas, tudo mais, fora a situação higiênica que também era péssima. E Haussmann, a primeira coisa que ele fez foi procurar ligar as estações ferroviárias com vias amplas. É a primeira grande intervenção que ele faz em Paris. Eu acho que ele não imaginava que ia ficar 20 anos. Mas isso facilitou a vida, a circulação na cidade. A abertura de modernas vias largas e que facilitasse a circulação de veículos e pessoas. E um detalhe que não aparecia nos relatórios, mas estava embutido. Em caso de rebelião, os soldados pudessem atirar sem problemas, sem obstáculos à frente. Sim, tinha isso. Os bulevares estão por trás disso. Houve também uma segregação social. Vamos tirar os pobres da área central, jogar na periferia.
eles chamavam os desempregados de classes perigosas. Aqui no Brasil nós fomos mais amplos. Qualquer pobre era classe perigosa. Então, tinha-se isso. Mas, depois dessas obras iniciais, Barão Hausmann se dedicou a alargar vias, a abrir novos caminhos por dentro da cidade, colocar água, esgoto, ventilação, prédios modernos, com 6 andares, porque o solo de Paris é um dos piores do mundo. Em boa parte, você não pode subir arranha-céus, ele ainda não sabe a sorte que tiveram. Então, a maioria dos prédios da área central tem 6 andares. Deu muito trabalho, abriram a maior rua do mundo, a Rue de Rivoli, terminada nessa época. Várias obras que estavam inconclusas há décadas foram completadas nesses 20 anos. E isso se tornou uma espécie de modelo para o mundo civilizado. Se bem que o urbanismo de Paris, se é que nós podemos chamá-lo assim, essa palavra sequer existia, tinha suas limitações. Eles achavam que podia dar um jeito de vez na cidade, resolver os problemas e nunca mais esses problemas retornariam. A gente sabe que não é assim. A cidade é dinâmica, ela evolui, ela cresce. E surgem, quando você resolve um problema, surgem 2 outros novos. E por aí vai. Mas eles tinham isso na cabeça, que dava para resolver tudo, dava para fazer, dava para melhorar. E principalmente segregar a cidade, as áreas nobres para a classe dominante, perto das fábricas, as residências proletárias. No final do século XIX surge a medicina proletária, que era a forma de você estudar como dar saúde aos seus empregados para que eles produzissem mais. Se você não queria produzir nada, era mandado para a colônia. Era o castigo. Então, muito funcional naquela época. Não pensem que foram os franceses que fizeram isso, nem os portugueses. Todos os grandes países europeus fizeram isso. E ainda diziam, né? Você vai para um lugar horroroso. E para o Brasil, nos séculos XVI e XVII, era castigo. Era castigo. Então, você vai para o meio dos antropófagos. Lá, aquele negócio. Havia todo um... E claro, isso também estimulava o preconceito, que depois o mundo pagaria muito caro por essas ideias implantadas pelos colonizadores. Vocês têm que se comportar, vocês são superiores a eles e tudo mais, e pereré, pereré, pão duro. E isso deu ensejo ao recrudescimento do racismo na Europa no século XIX, principalmente no final do século XIX. Mas Paris tornou-se uma cidade pretensamente moderna, com largas avenidas, os bulevares, e para um trânsito hipomóvel, movido a cavalos, era perfeita. Era perfeita. Depois, com a introdução do metrô, foi maravilhoso. O metrô surge na Inglaterra, uma maneira inteligente de tirar os pobres da circulação com os ricos. Vamos botar os pobres para dar debaixo da terra. Pronto. Abre o buraco, bota um trem ali embaixo e pronto. E você deixa a parte nobre do centro só para a elite e tudo mais. A França foi atrás. E por que não dizer, nós também fizemos mais ou menos a mesma coisa. Ou você acha que da Praça Sans Penha até Botafogo, a primeira linha do metrô, tinha muitas fábricas pelo caminho para os operários? Não tinha, né? Ou agora tem. Agora, com a extensão do metrô, você tem isso. Bom, mas voltando aqui à nossa história de lá. Isso influenciou os urbanistas da época. O Rio de Janeiro, no século XIX, era uma cidade doente. Desde 1849 éramos assolados pela febre amarela, trazida para o Brasil a bordo do navio norte-americano Demerara. Ninguém sabia que era um mosquito que transmitia a febre amarela. Era um tal de Aedes aegypti. Aedes aegypti. Então, e por muitos anos não se acreditou que o mosquito era capaz de matar uma pessoa. Houve a revolta da vacina muito por conta disso, em 1904. Ninguém acreditava que um animal tão miserável pudesse abater uma população ou transmitir doenças, mas transmite. As pulgas dos ratos, que também vinham nesses navios,
Antes da regularização do canal de Suez, os navios que fossem para o Pacífico tinham que passar por aqui, trazendo as suas doenças. E o Aedes aegypti, ele ficou entre nós e acabou se proliferando e está aí fazendo-nos companhia até hoje, depois de um período onde ele foi considerado até extinto. Mas não há bem que sempre perdure. A peste bubônica. O que o governo fazia na ocasião? Acreditava-se que as doenças eram transmitidas pelos miasmas, pelos fedores. Uma das soluções da Câmara de Vereadores era distribuir lenços perfumados para a população. Ninguém tomava muito banho, mas todo mundo se enchia de perfume. O negócio era evitar o bodum. Exatamente, que diziam que transmitia doenças. Isso hoje, e olha que isso prevaleceu durante muitos anos. Foi Oswaldo Cruz que acabou com esta crença e enterrou-a de vez. Mas achava-se que o mau cheiro era responsável por isso. Gastava-se muito com desinfetantes pela cidade afora. Tudo bem, fizeram algumas reformas realmente úteis. Tiraram os cemitérios das igrejas em 1850. Diziam que na época as igrejas cheiravam tão mal que você a longa distância sabia que estava chegando perto de uma igreja. Porque os corpos eram enterrados na própria nave. Então, em 1850, o Dom Pedro II proíbe isto e surgem os cemitérios públicos. O primeiro, pré-histórico, São Francisco Xavier, da Santa Casa da Misericórdia, São Francisco de Paula, no Catumbi, São Francisco Xavier, no Caju, desculpe, São Francisco de Paula, no Catumbi. E como os ricos de Botafogo não queriam ir até o subúrbio para enterrar seus mortos, o São João Batista, minha futura residência. Então, eu vou ter vizinhos muito bons. Mas voltando aqui à história. Então, criam-se hospitais pela cidade. A Santa Casa da Misericórdia constrói um hospital novo. Mas a elite preferia fugir da epidemia indo para Petrópolis. Os ricos iam para Petrópolis e deixavam os pobres morrendo aqui. Aliás, havia um cinismo muito grande. Doenças que afetavam mais a população pobre, em especial os escravos, não era objeto de prioridade para a medicina da época. Então, existe um livro do Sidney Chalhoub, Cidade Febril, que mostra muito isso. Na verdade, só as doenças dos ricos que eram mais pesquisadas pela medicina da época. Houve vários projetos para remodelação do Rio de Janeiro, todos eles caíam no ostracismo, caíam no esquecimento. Inclusive de um jovem engenheiro, um tal de Francisco Pereira Passos, que tinha 36 anos quando fez o primeiro projeto, onde previa avenidas com 25 metros de largura, isso por volta de 1875. Se você pensar que as ruas do Rio de Janeiro, muitas tinham 6,60 metros de largura, e algumas ainda têm. Vide a do Ouvidor. A largura mínima era dos becos. Tudo, a base era a braça, 2,20 metros. Então as ruas tinham que ter no mínimo 4,40 metros e 6,60 metros era a norma. Resultado, as ruas não tinham ventilação. O sistema de esgotos só começa a ser construído em 1862 e de início só abrangia alguns bairros do centro e da zona sul. Cemitérios criados e muito pouco se fez para melhorar a saúde do povo do Rio de Janeiro. Com o advento da República, a cidade do Rio de Janeiro ficou inviável para qualquer investimento. Nenhuma grande multinacional, nenhuma grande empresa queria aqui se estabelecer, com a cidade tendo em média 20 mil mortos por ano pela febre amarela. Era um número enorme. A cidade do Rio de Janeiro atinge
800 mil habitantes em 1906, e isso já era um número considerável, e eles tinham que ter saúde, tinham que ter circulação, tinham que ter empregos, tinham que ter uma vida saudável. O Rio de Janeiro não oferecia isso. Os navios que iam para Buenos Aires passavam ao largo do Rio de Janeiro, à distância, e era avisado quando você comprava o pacote turístico: passaremos pelo Rio de Janeiro, mas não vamos desembarcar. Os imigrantes estavam vindo em grande quantidade, muitos iam para a Ilha das Flores, principalmente os mais pobres, ficavam ali de quarentena, para evitar contágios, não só deles serem contagiados, como também contagiarem pessoas daqui. Mas até 1903 não se pensara seriamente na cidade. O presidente da República, Paulista Rodrigues Alves, era cafeicultor, membro da elite, mas ele viu que o Rio de Janeiro não dava para continuar assim. Ele prometeu que quando fosse presidente da República só ia fazer uma coisa: cuidar do Rio de Janeiro. E uma vez eleito, ele pensa: quem seria o prefeito? Bom, ninguém queria ser. Ele chama o engenheiro Francisco Pereira Passos, que já tinha mais de 60 anos, e ele de início recusa ser prefeito do Rio. Recusa. Aí Lauro Miller, ministro das Relações Exteriores, que conhecia Pereira Passos, Lauro Miller também engenheiro, diz: apele para o patriotismo de Pereira Passos. Será que funciona? Bom, funcionou em parte. Ele aceitou, mas exigiu condições. A não interferência da Câmara de Vereadores nos assuntos da prefeitura. Nossa, isso é o sonho de qualquer prefeito hoje. Pois é, ele conseguiu a não interferência da Câmara de Vereadores, a liberdade para empreender as reformas urbanas, que seriam de tal magnitude que nem todas poderiam ser feitas pela municipalidade. Não havia condições. Teria que se rasgar uma avenida pelo centro, e isso seria atribuição do governo federal. Mas o principal motivo desta avenida é que seria feito um porto para o Rio de Janeiro. O nosso porto vinha do período colonial, os grandes navios ficavam ao largo e o desembarque dos navios podia levar um dia inteiro, às vezes até mais. Inicialmente tinham os barquinhos da alfândega, fazia a fiscalização com os médicos a bordo, mas não tinha onde os grandes navios poderem ancorar. Até para o café só foi possível o Brasil ser um grande exportador de café pelo Rio de Janeiro, porque foi feito ainda na época do Império, um grande galpão ali na Saúde, que hoje é o Galpão da Cidadania, está ali todo de tijolos, feito por André Rebouças, e era para armazenar café. Você tem ali o Cais do Valongo, ao lado do Cais do Valongo fica esse prédio que é maravilhoso e muito poucos cariocas conhecem. Parece uma basílica romana. Pode estar 40 graus no Rio de Janeiro, dentro está 20. É impressionante como a temperatura... E ele era dentro d'água, 3 lados dele eram dentro d'água. Só pelo quarto se comunicava com a terra. Então, fora isso, o Porto do Rio de Janeiro era uma ilação. Foi feito, então, o projeto de um novo Porto do Rio de Janeiro. A prefeitura não tinha condições de lidar com isso, nem com o porto, nem com a avenida. Isso ficou para o governo federal. E a municipalidade encarregaria das melhorias nas ruas. Pereira Passos, olha o que era a municipalidade da época. Tomou posse no dia 24 de dezembro de 1903. Você conhece algum político tomando posse no dia 24 de dezembro? Pois é. Não, e começou a trabalhar quase que imediatamente. A primeira preocupação dele foi com a higiene, proibindo uma série de coisas, cuspir nas ruas, tirar as vacas, tirar os grandes animais. Começa uma luta insana contra os quiosques, que eram umas casinhotas feitas de metal e madeira, com aparência longínqua com o quiosque, onde vendia comida barata para o povo. Ele inicia então sua obra, que previa a remodelação da maior parte das ruas do centro do Rio.
há melhorias nas praças. A Praça 15 ganha arborização nova, os prédios são melhorados, ruas são alargadas, como a 1º de Março, a Rua do Catete é regularizada, o Largo do Machado é regularizado. Mas o principal é que ele define: o centro é o local de trabalho, zona sul, a residência da elite, zona norte, onde vai morar a classe proletária. Então, assim, apesar de, naqueles tempos, ainda existir, e até 1937 existiram fábricas no centro e na zona sul. Onde hoje está o Hospital da Lagoa, era a fábrica de tecidos Corcovado, com 13 mil operários. Onde está a Rede Globo ali, era a fábrica Carioca, com 1.500. E o médico da Corcovado era Bento Gonçalves Cruz, pai do Oswaldo Cruz, que, aliás, é nomeado superintendente da saúde pública municipal. Oswaldo Cruz ocupava um cargo federal e municipal ao mesmo tempo. Na época, isso era perfeitamente aceitável. Então, o Pereira Passos chega a solicitar ao Instituto Pasteur um nome de peso e, para espanto geral, ele sugere o do brasileiro. Então, começa, então, essa série de obras enfrentando a modorra municipal, sem os impedimentos previstos pela Câmara dos Vereadores, começa a fechar vários pocilgas que existiam aqui, cabeças de porco, casas coletivas. Ele começa uma luta insana contra isso, com vistas à melhoria da habitação no centro da cidade. Na verdade, ele foi expulsar uma população dali que depois irá para os morros, formando as futuras comunidades. Até a época de Pereira Passos, literalmente, nós só tínhamos a favela do Morro da Providência, já criada nos primeiros anos da República, e alguma coisa no Morro de Santo Antônio. O nome favela é porque o pessoal de Canudos ficava no Morro da Favela, que tinha o faveleiro, que era uma leguminosa, e aqui os sobreviventes, quando vieram para cá, ocuparam o Morro da Providência e construíram ali a sua primeira comunidade. Ironicamente, ela hoje é tombada. Ela é tombada, o núcleo... Aliás, é muito interessante. Ela é formada por várias praças fechadas, como se fosse uma fortaleza mesmo. Várias praças, o Morro da Providência. No topo, quase nenhum carioca conhece, ainda está lá uma igreja com os santos da igreja de Canudos. Originais. Estão lá firmes e fortes. Casas da época, praticamente não existe mais nenhuma. A maioria já é do século XX, porque as primeiras casas seguiam o padrão da época, pau a pique, telhado de palha, como aparecem muitas fotos da época. Existiu nesses tempos um pintor italiano chamado Gustavo Dallara, que foi para mim o primeiro pintor das favelas aqui do Rio de Janeiro. Caracterizados com as vestes da época. Então, é muito interessante. Bom, essas reformas, a Menina dos Olhos de Ouro dessas reformas, a Menina dos Olhos de Ouro era a avenida central. Em Pereira Passos haveria a Avenida Mendissá, a Avenida Estácio de Sá, a Avenida Beira-Mar, que começava na Rua Santa Luzia e ia a ela não ia adiante, porque adiante era a serraria do prefeito, que fornecia as obras. Onde é que eu já vi coisa parecida? Bom, deixa para lá. Naquela época era muita roubalheira do governo, naqueles tempos. Ué, você quer mais que o Teatro Municipal? Concurso com 50 arquitetos. Quem venceu foi o filho do prefeito, que não tinha construído nada. Beleza.
Pois é, maravilha. Era Projeto Áquila. Esse realmente foi o feitiço de Áquila. Mas ficou bonito, no final ficou bonito. E é muito interessante que o municipal, depois vocês reparem, a fachada não casa com as laterais. Eles são de estilos completamente diferentes. Isso porque o autor da fachada foi um arquiteto francês, Henri Guilbert, e as 3 fachadas, as 2 laterais e a do fundo, são do Oliveira Passos. Tá assim. Mas seja como for, se eu tivesse que falar algo sobre o municipal, só teria elogios, que é um dos teatros mais bem concebidos, tem 1/4 do tamanho da Ópera de Paris, e ao contrário do que muita gente fala essa besteira, não é cópia da Ópera de Paris, e recebe o mesmo público que a Ópera de Paris, que é 4 vezes maior. Tem alguns lugares que você não vê e ouve nada, justamente os camarotes do prefeito e do presidente da República. Você pode imaginar o presidente da República e o prefeito do Teatro Municipal? Não, então deixa para lá, deixa mudo mesmo. Ninguém vai ver, ninguém vai escutar nada. Então, está lá. Mas é primoroso. Uma obra primorosa. Nunca se vai saber quanto gastou. Alguns calculam em 100 mil contos de réis, 10% do produto interno bruto da nação brasileira. Mas vivíamos numa sociedade teatral que vivia de imagens e o Teatro Municipal era perfeito para isso. Nosso vizinho aqui. Aliás, esta área aqui, quando foi projetada a Avenida Central, aberta em 1903, primeiro trecho, concebeu-se logo que a Praça Mauá seria a chegada da cidade. Então deveriam ter ali prédios monumentais para, como se falava na época, embasbacar as pessoas que chegavam ao Rio de Janeiro. E desses prédios, infelizmente, só resta literalmente um, e mesmo assim posterior, que hoje é o Museu de Arte do Rio. Mas sempre houve, através dos tempos, uma preocupação de colocar na Praça Mauá o que nós tínhamos de melhor. Quando fizemos o primeiro arranha-céu, o edifício à noite, será na Praça Mauá. O primeiro edifício computadorizado do Rio de Janeiro, o Centro Empresarial Rio Branco 1, é na Praça Mauá. Tudo para mostrar como o Brasil era uma potência. Então, além do mar, ainda fizeram o Baratão, lá o Museu do Amanhã, também para mostrar que nós somos capazes de fazer 2 museus moderníssimos ali, logo na entrada da cidade, para mostrar a nossa potência. Então, mas sobreviveu o antigo prédio da Inspetoria de Portos, Rios e Canais, que hoje é realmente a sede do museu. É um projeto lindo, que eu me orgulho muito, e eu publiquei a primeira notícia no jornal dizendo que ele estava sendo saqueado, num remoto ano 2000. A partir dessa notícia, houve uma bola de neve de movimentos sociais que se levantaram para defender aquele prédio e acabou sendo o Museu de Arte do Rio. Na inauguração, fui convidado especial, fui muito bem tratado. Estava lá todo mundo que hoje está em cana. Bom, deixa para lá. Mas foram lá, prefeito, governador, políticos, etc. A Rede Globo estava por trás, que era a Fundação Roberto Marinho, serviu-se champanhe Vivo Clicô, 3x2. Até hoje eu não sei como é que eu cheguei em casa. Bom, mas foi uma obra que valeu a pena. Aliás, a quem se interessar possa, dia 18, terça-feira, eu faço uma visita gratuita a este museu, às 14 horas. Quem quiser, apareça lá no térreo. Vamos visitá-lo. Tem que ser terça-feira, porque terça-feira é gratuito. Então, e a minha ideia é sempre fornecer passeios gratuitos para a população, desde 1985, quando eu comecei o primeiro. Então, e o Museu da Manhã também cumpre essa função de chamar a atenção, de mostrar o que não é. Agora, a Cinelândia era a primeira parte do Rio de Janeiro literalmente avistada pelos navios que vinham do estrangeiro. Então aqui recebeu um tratamento especial. Colocou-se o bonito Palácio Monroe e desmontou-se ele todo, lá de St. Louis, trazido para cá e colocado aqui em 1906, que era na época uma espécie de centro de convenções. Só muitos anos depois, em 1925, é que ele vai abrigar o Senado da República. Esse tristemente demolido em 1975.
O Teatro Municipal, para mostrar, olha, nós somos capazes de fazer uma ópera. Aqui no Brasil se cultua o teatro. Não sei o que, apontado para a entrada da Baía de Guanabara. Outros prédios importantes, a Biblioteca Nacional, um dos orgulhos do Brasil, trazido para cá por Dom João em 1810. Foi construída a terceira sede, espero que definitiva, ali, inspirado numa fachada do Museu do Louvre, aquela que dá para a pirâmide. Você olha, são muito parecidos. E do lado, aliás, o Museu de Belas Artes é que é inspirado no Louvre. A Biblioteca Nacional é inspirado na Escola Militar de Paris, que é projeto, a nossa Biblioteca Nacional, do famoso arquiteto Francisco Marcelino de Souza Aguiar, que projetou o Monroe, que projetou o Corpo de Bombeiros do Campo de Santana, que projetou o Corpo de Bombeiros de Niterói, que projetou a fachada do Palácio Guanabara, e que fez uma série de obras notáveis aqui no Rio de Janeiro, e depois, como prefeito, continuou a obra de Pereira Passos, inaugurou o primeiro hospital público do Rio de Janeiro, o Hospital do Pronto Socorro, hoje justamente chamado Hospital Souza Aguiar, que já tinha uma grande novidade para a época, 3 ambulâncias a motor, vindas da França, das quais uma delas ainda existe, está no Museu Histórico da cidade, na Gávea. Pois é, está lá. Era um dos orgulhos, nós cuidamos. Curiosamente, o governo do início do século não pensava em cuidar da saúde da população. Diz que a função do governo era governar, não era fazer hospitais para o povo. Mas, felizmente, a tendência de construir o hospital acabou vencendo e ele foi executado. A Biblioteca Nacional também era dele. O Museu de Belas Artes, inaugurado em 1908, aqui, no centenário da vinda da família real, ele projeto do arquiteto Adolfo Morales de los Rios, espanhol, o mesmo que projetou o prédio do Supremo, também na Praça Floriano, para mostrar que nós tínhamos Justiça Superior, Supremo Tribunal Federal, prédio lindíssimo que hoje é um centro cultural. O prédio do Museu Nacional de Belas Artes é uma pequena joia dentro do Rio de Janeiro e foi preservado, mantido, e pouca gente sabe, é um museu de importância mundial. Mundial. Tem obras que vão da Idade Média aos nossos dias. E por último, já seria feito na década de 20, o prédio da Câmara de Vereadores, o Palácio Pedro Ernesto, projeto do arquiteto Heitor de Mello, o mesmo homem que construiu este edifício, Arquimedes Memória e Francis Couchet, inspirado na ala Visconti do Palácio do Louvre. Nós temos o Louvre aqui no Rio de Janeiro, só que todo desmontado. Um pedaço aqui, outro ali, um pouquinho de Paris. Afinal, nós queríamos ser franceses, seguíamos a moda francesa e o pior, seguíamos as estações de moda francesa nas estações brasileiras. Ou seja, usávamos a roupa do inverno francês no verão brasileiro. Mas o que se pode fazer, né? Paciência. Ainda hoje fazemos isso um pouco, seja como for, né? Então está ali. E logo perto teria alguns prédios importantes, o Jockey Club, a diversão das elites, ao lado dele o Derby Club, do engenheiro Paulo de Fronten, um dos idealizadores da Avenida Central e hoje patrono da engenharia brasileira, um dos homens mais notáveis do Brasil. Ele tinha um derby de corrida de cavalos, onde hoje está o Maracanã. Quando recentemente fizeram obras dentro do Maracanã, no gramado, para rebaixá-lo, acharam muitas ferraduras. A maioria dos cavalos do Derby Club, algumas de jogadores, mas a maioria era dos cavalos do Derby Club. Então foi ali, o derby, que era um derby popular, o Derby Club. Se vocês forem ao Jockey Club na Gávea, que ano que vem faz jubileu, foi inaugurado em 1926, você tem a placa da inauguração do antigo Jockey em 1869 e a placa do Derby Club, juntas, ali. Aliás, uma bonita construção do Arquimedes Memória, aluno de Heitor de Mello, que fez este prédio. Então, logo depois do Jockey e do Derby, nós tínhamos o Hotel Avenida, o Hotel Palace, desculpe,
que era da família Guinle, e esse hotel, inicialmente com 6 andares, ficou com o dobro do tamanho, e do lado tinha o Teatro Fênix, no que seria hoje Almirante Barroso. Teatro esse que rivalizava com o Municipal e foi criminosamente demolido em 1958 por um famoso barão da mídia, que eu não vou aqui entregar o nome dele, mas vocês já devem saber quem era, né? Pois é, Teatro Fênix. E as peças de arte vendidas nos brechós da cidade. Fizeram um caixote de concreto na lagoa, deram o nome de Teatro Fênix e depois até o demoliram. É uma pena, era um lindo teatro. Ali começaram alguns dos mais importantes atores dramáticos brasileiros. Do lado oposto, aqui, logo atrás do Municipal, foi escolhido o terreno para o Clube Naval. O Clube Naval era uma instituição tradicional da cidade do Rio de Janeiro, surgiu oficialmente em 1884. Seu primeiro diretor foi Luiz Felipe de Saldanha da Gama, na época capitão de fragata, depois seria almirante, uma figura polêmica, participou da revolta da Armada e tudo mais. Esse Clube Naval, ele não funcionava, claro, na Rio Branco, que não existia em 1884, era na Rua da Misericórdia, era uma casa velha. Depois, em 1900, inaugurou-se a sede nova na Rua de Dom Manuel, que não tem nada a ver com o rei Dom Manuel de Portugal. Aquela rua ao lado do Paço era o nome homenageava um dos governadores do Rio de Janeiro que foi preso pelos espanhóis e levado para Buenos Aires, coitado. Então, e ali o prédio lindíssimo, está lá de pé até os dias de hoje. Hoje é o Museu Naval, uma importante instituição cultural do Rio de Janeiro e da Marinha do Brasil, que merece ser mais conhecido. Ali, no início do século XX, o prédio era conhecido popularmente pelos cariocas como Almirantado. Almirantado, o Clube Naval. Mas esse prédio logo se mostrou insuficiente. Então, requisitou-se um terreno na avenida mais prestigiada do Rio naquela época, a Avenida Central. A maior da cidade, ou melhor, a segunda maior. A primeira foi a do Cais do Porto. Essa, a Avenida Central, teria 30 metros de largura por 1.850 metros de extensão. Paulo de Fronten conta que erraram no traçado, botaram ela com 33 metros. Ele ficou contentíssimo com isso, porque ficou maior que a Avenida de Maio de Buenos Aires, que era a grande cidade rival do Rio de Janeiro. 33 metros de largura, 1.850 metros de extensão. Inaugurada oficialmente a 15 de novembro de 1905, já tinha prontos mais de 50 prédios. Desses prédios iniciais, restam 11, dos quais este aqui faz parte. Então, e esse é o único que está realmente intacto, apesar de ter sido inaugurado depois. O terreno do Clube Naval foi entregue a um arquiteto italiano de grande nomeada da época, Tommaso Gaudenzi Bezzi. Tommaso Bezzi. E ele nasceu em Turim, estudou engenharia em Turim, entrou nas guerras de Giuseppe Garibaldi, foi ferido 2 vezes, foi condecorado. Depois da guerra, lembrou-se que era engenheiro, e ele foi chamado para construir o Teatro Colón de Buenos Aires. Para chegar ao Colón, teve de passar pelo Rio de Janeiro. Aqui ele ficou hospedado na casa do Visconde do Rio Branco. Indo para essa casa, ele olha para uma janela e vê uma moça bonita. E esse italiano, que mal tinha chegado na secretaria, chega para ela e diz: olha, eu vou para a Argentina, mas eu volto. Quando eu voltar, vou casar com você. Naquela época o pessoal era rápido, né? First date, né? Primeiro negócio. Ele foi para Buenos Aires e quando voltou, casou com ela, Francisca Carneiro Nogueira da Gama de Belens. Então, foi a esposa dele. Isso que me contou foi o neto dele. Não está em livro nenhum. O Tommaso Gaudenzi Bezzi, ele fez a construção do Teatro Colón, fez outras obras lá em Buenos Aires. Aqui no Brasil, a primeira obra dele foi a Alfândega de Fortaleza, no Ceará.
Depois construiu vários prédios, construiu até o prédio, não era projeto dele, mas ele construiu o prédio que hoje é o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, na 1º de março. A obra mais famosa dele no Brasil é o Monumento ao Ipiranga, em São Paulo, que foi realmente muito louvado esse edifício. Ele chegou até a fazer pista de cavalos, projetou pista de cavalos, que depois viraria o primeiro estádio de futebol do Brasil, em São Paulo. Pelo menos os paulistas dizem que foi o primeiro estádio de futebol do Brasil. Você vai descobrir que cada cidade do Brasil tem o estádio mais antigo de futebol do Brasil. Para mim é o do Fluminense, mas deixa para lá. Deixa para lá. Mas voltando aqui ao nosso amigo Bezzi. Existe um livrinho, um pequeno livro que fala a biografia da arquitetura italiana em São Paulo, editado pela Perspectiva. Livro difícil de achar. Difícil. Emprestei para o neto do Bezzi, na semana seguinte ele morreu. Nunca mais vi o livro, nunca mais viu. O Coronel Amilcar Bezzi Botelho de Magalhães, neto do Gaudenzio Bezzi, neto do Benjamin Constant. Família militares. Mas o que ele gostava mesmo era tocar violino. Era um ótimo violinista. Morava em Valença, no Rio de Janeiro. Levava uma vida tranquila. Então, era um homem notável. Uma pena que ele não esteja mais entre nós. Com certeza ele teria depoimentos a dar sobre seu querido avô. A construção do prédio ficou a cargo do arquiteto Heitor de Mello. Nascido em 1884, ele foi responsável pela construção das principais obras de prestígio aqui na cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a própria Câmara de Vereadores, que acabou caindo nas mãos do seu aluno Arquimedes Memória, porque ele falece em 1920, com 54 anos. 54, Milton? Não, com 44 anos. 44 anos. Ele constrói o prédio ele projeta e depois é modificado por Arquimedes Memória o prédio do Jockey Club, na Lagoa. E o Heitor de Mello era um arquiteto altamente considerado, era tido como o melhor da sua estirpe, dos primeiros arquitetos formados na República. E ele teve muito trabalho. Sempre muito louvado por suas obras. A única obra que não deu certo com ele foi do Clube de Engenharia, na esquina de Rio Branco, 7 de setembro, porque desabou. Olha bem, o Clube de Engenharia desabou. Mas ele foi absolvido. Ele foi encarregado da construção desse edifício, e ele é o responsável pelas decorações internas, o qual o Bezzi não gostou nem um pouco. Mas o Heitor de Mello dizia que isso aqui era muito mais coerente com o estilo do prédio, que queria ser neoclássico. Na verdade, ele é um ecletismo. As pinturas aqui são do artista Helios Aristides Sillinger, e que mostra seres mitológicos do mar, sereias, tritões, muito bonito. Era um arquiteto expressionista, era um pintor expressionista. Você tem pinturas dele aqui muito bonitas e tem também na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Algumas das obras também mais bonitas. Eu gostava muito dele, suas cores eram muito vivas, muito fortes. E mostra a vida mitológica dos seres do mar. Então, tem uma que eu gosto muito, que é a sereia com o filho, que está ali. Sereia com o filho, bebezinho ali. Mas, voltando aqui à nossa história. Bom, em 1905, no dia 15 de novembro, oficialmente é inaugurada a Avenida Central e também a Avenida Beira-Mar, que, como eu disse, saía da Rua Santa Luzia e ia até Botafogo. Era uma via de 2 pistas com 33 metros de largura. E só em Botafogo é que ela tinha 3 pistas. Por que 3 pistas em Botafogo? Em 1903, quando ela foi projetada, o Rio de Janeiro só tinha 6 automóveis. 3 estavam em Botafogo. Uma pista para cada automóvel. 2 pertenciam à família Guinle. Molha o que mais? Então,
Olha lá. Das propriedades da família Guinle em Botafogo, só resta hoje, não era nem dos Guinle, era dos Paula Machado, mas casado com uma Guinle, a casa que hoje é a Firjan, ali na Mariana com São Clemente, uma belíssima residência, que depois seria ampliada na década de 30 e sobreviveu à loucura que foi a demolição dos grandes palacetes de Botafogo, principalmente nos anos 70, onde ainda não se valorizava a arquitetura do ecletismo. Aliás, isso é muito interessante, esses prédios todos eram ecléticos, e o patrimônio histórico e artístico nacional não considerava o ecletismo um estilo de uma arquitetura de valor. Ou como dizia Lúcio Costa, e eu gostei muito do Dr. Lúcio, conheci-o pessoalmente, era uma não arquitetura, porque copiava os estilos do passado. Ele, quando redigiu o relatório do tombamento da Praça Floriano, só tombou o municipal, e ele colocou isso no texto, como uma curiosidade de época. Você vê a ojeriza que os arquitetos modernos nutriam pelo ecletismo. E isso vai continuar até época relativamente recente. Na década de 70, eu, estudante de arquitetura da Universidade de Santa Úrsula, nossos professores arrasavam com o ecletismo. Não era nada para ser preservado. O Saara, preservação da mediocridade, se dizia. Hoje, felizmente, boa parte desse patrimônio está protegido por lei, mas mesmo assim ainda cometem algumas abominações. Seja como for, tudo isso aqui sobreviveu, menos o Monroe, como eu disse, né? Destruído. Uma pena, porque ele fechava a Praça Floriano, dava um aspecto de praça europeia aqui. Hoje colocaram aquele chafariz, um chafariz muito bonito, feito pelo Maturrin Moreau, que o imperador Dom Pedro II comprou em Viena. Ele foi fabricado na Inglaterra, mas já tinha ido para Viena, já estava andando. Depois ele vai para cá, para a Praça 15, depois o Lacerda vai jogá-lo na Praça da Bandeira, e finalmente, em 1980, ele vem para cá. Já devia botar rodinhas nele logo de uma vez, que aí qualquer problema ele pode ser levado para qualquer região da cidade. É lindo ele, lindo, 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 lindo. E eles fazem uma coisa muito bacana, quando eu passo com turista por aí, eles ligam a água. Eles ligam, porque você não pode ter chafariz funcionando no Rio de Janeiro, porque vira banheiro. Então, mas quando o pessoal vê, que o pessoal da administração do chafariz, quando vê que estou levando turista, não avisem nada. Chego lá, eles ligam aquilo, olha que maravilha. Ou seja, ainda há esperança. Ainda há esperança nessa cidade. Ah, meu Deus. Rio de Janeiro recebe por ano 5 milhões de turistas. Só Notre Dame 17 milhões. Só Notre Dame. E o Louvre foi preparado para receber 19 milhões. Um prédio em Paris recebe mais turistas que o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Não se leva a sério o turismo no Brasil. É uma pena. Bom, em 1905 a cidade estava em festa, mas não sem rebeliões. A população estava cansada de ser desalojada. Oswaldo Cruz ainda vem com a lei da vacinação obrigatória. Numa época sem rádio, sem televisão, que as notícias só eram transmitidas pelo jornal e a maioria da população era analfabeta, as leis eram muito impositivas. A lei da vacinação obrigatória autorizava a invasão das casas particulares e a vacinação das pessoas, se necessário, à força. O pessoal da época criticava, dizia que o pessoal da saúde pública vacinava os homens nos braços e as mulheres nas nádegas. Não sei se isso é verdade, mas era o que se comentava. Oswaldo Cruz recebia uma campanha negativista tremenda. Em 11 de novembro, está fazendo aniversário, 11 de novembro de 1904, estoura a revolta da vacina. Na verdade, o nome revolta da vacina é um pouco errado, é uma revolta contra o governo. Uma revolta contra o governo. O pessoal investe contra as novidades da época, os postes elétricos, os bondes elétricos, assim como hoje em dia investe contra bancos, financeiras,
caixas eletrônicos e companhia. Tudo que o povo acha que os oprime. Então, viraram alguns bondes, a revolta dura 2 semanas, parte do exército adere a ela, a filosofia do positivismo não aceitava que um mosquito fosse capaz de matar um ser humano, mas com o tempo a revolta foi debelada. Depois de 2 semanas, o último reduto na Praça da Harmonia, na Gamboa, caiu e a cidade foi então pacificada pela força das armas. O resultado é que, com o tempo, a lei foi revogada, mas com o tempo as pessoas viam quem se vacinava sobrevivia, quem não se vacinava morria. Então, a vacinação acabou atingindo. Só depois Carlos Chagas vai iniciar uma campanha de educação da população para a higiene. Na época ninguém pensava nisso. Carlos Chagas foi esse pioneiro, sucedeu a Oswaldo Cruz, e graças a Chagas nós tivemos uma campanha muito bem feita e não foi preciso mais haver uma rebelião por conta de leis absurdas como essa. 15 de novembro de 1905, logo depois o prefeito entregava o cargo para Francisco Marcelino de Souza Aguiar, esse arquiteto que projetou o Monre, que teve o grande mérito de continuar as obras do antecessor deixadas pela metade. É interessante que hoje o governador que vem apaga a placa anterior. Ele não. Até hoje nós lembramos daquela época, são obras da época do Pereira Passos, algumas já executadas muitos anos depois do Pereira Passos ter deixado a prefeitura do Rio de Janeiro. Ele morre numa data simbólica, 1º de março de 1913, data do aniversário da cidade. Foi até uma brincadeira. Queriam que eu fizesse um discurso na inauguração do Museu de Arte do Rio, que foi dia 1º de março de 2013. Então, eu ia fazer o seguinte questionamento. No dia 1º de março de 1813, morreu o maior artista do Rio de Janeiro, o mestre Valentim da Fonseca e Silva. No dia 1º de março de 1913, morreu o maior prefeito do Rio, Francisco Pereira Passos. No dia 1º de março de 1923, morreu o maior intelectual do Brasil, Rui Barbosa. Quem vai continuar com essa tradição? Algum dos presentes? Infelizmente nenhum. Mas também não tinha nenhuma altura. Seja como for. Bom, eu depois da 3ª ou 4ª garrafa de Veuve Clicquot não estava me lixando para discurso nenhum. Foi muito bom. Isso aqui é interessante. Eu trouxe 3 PowerPoints. Isso é um dos primeiros folhetos turísticos da cidade. São fotos tiradas entre 1910 e 1917. E era um folheto que se vendia aqui no Rio de Janeiro. Vendido numa época ruim, porque logo depois, estava em plena Primeira Guerra Mundial, não vinha turista nenhum para cá. Aliás, nós investimos muito próximo da Primeira Guerra, quando cessou o movimento turístico no planeta. 1913, inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar. 1914, com a Primeira Guerra, ninguém queria fazer turismo. Podia ser afundado. Essa é a capa do folheto e, claro, né, na capa tem que estar o Teatro Municipal, que era, como dizia Olavo Bilac, a joia mais preciosa da coroa da rainha das cidades. Foi ele que inaugurou o Teatro Municipal e anos depois, eu fazia um passeio por lá, que hoje estão refazendo, visitando os locais assombrados do Municipal. Dizem que o Olavo Bilac continua por lá. O que não é nada demais. Quantos políticos fantasmas nós temos aqui no Brasil, né? Funcionários fantasmas. Isso não é nada. Pelo menos o Olavo Bilac era um homem culto, um poeta parnasiano de alto nível. Ora, direis ouvir estrelas. Próximo, por favor. Olha a enseada de Botafogo. Aí por volta de 1915, 17. Olha que trânsito, deve ser sexta-feira, 18 horas. Ali a Avenida Beira-Mar, parece aquela cidade francesa. A Torre da Imaculada Conceição sozinha ali no meio. A única casa que está de pé é uma branca que está próxima de cá, do Visconde Souza Franco, que depois seria o Automóvel Clube, que depois seria o Colégio Andrews. Por muitos anos, depois foi Baiense, foi tudo. Os morros ali atrás, o Morro do Mundo Novo, movimento do tráfego intenso, as árvores ainda recém-plantadas,
Repare que Pereira Passos destruiu a praia. Essa praia só veio a ser refeita pela Carlota Macedo Soares em 1963. Quando ela coordenava as obras do Parque do Flamengo, ela dizia que Botafogo tinha que ter praia. Só tinha uma nesga de areia na maré baixa. Ela desviou a draga Esther, que estava fazendo o Parque do Flamengo, para fazer a praia de Botafogo, em desobediência ao governador. O governador mandou ela parar, ela não deu ouvidos ao governador, até que chegou um dia que não dava mais para esconder. O governador disse: eu vou ali às 3 horas da tarde, vou parar essa porcaria dessa obra. Lota então ligou para as amigas, todas pintaram faixas às pressas e botaram: obrigado, Lacerda, obrigado, Lacerda, obrigado, Lacerda. Quando ele saltou na praia de Botafogo, ele já saltou agradecendo todo mundo. E a praia de Botafogo ficou. Devia se chamar praia de Lotafogo, pelo jeito, né? Olha lá, 1963. O projeto da reconstituição da praia de Botafogo foi de um arquiteto com o nome de praia, Icaraí da Silveira. Próximo, por favor. Os Arcos da Lapa, um raro monumento colonial que aparecia nessa época. A Lapa, na época, no seu apogeu do Basfon, da vida noturna. Repare aqui no cantinho da extrema esquerda, ali embaixo, a Fundição Progresso, que está lá até hoje, firme e forte. A Igreja da Glória aparece e dava para ver o Pão de Açúcar muito bem, sem nenhum problema. A foto foi tirada do alto do Morro de Santo Antônio, que foi arrasado entre 1954 e 65 para se fazer o Parque do Flamengo. Desde 1896, passavam por cima do aqueduto os bondes da Companhia Ferrocarril Carioca, que pertenciam ao ministro da Fazenda e dono de rede de farmácias, Joaquim Murtinho. Joaquim Murtinho era um engenheiro muito inteligente e muito namorador. Como ele foi ministro da Fazenda, ele botava nas notas do Brasil a figura da República, eram as amantes dele. Eram as amantes dele. Até hoje, a moeda de R$1.000 era a amante que ele mais gostava, sua própria sobrinha, Laurinda Santos Lobo. Tudo em família. Morreu em 1913, está solteiro, está no lado do São João Batista. Próximo, por favor. A Igreja da Glória com o relógio elétrico, inaugurado em 1905. É interessante que a Light ainda não estava operando no Rio de Janeiro. A única fornecedora de energia elétrica na época era a Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico, companhia de bondes. A prefeitura solicitou permissão, a Companhia Ferrocarril deu e a prefeitura fez um gato. O primeiro gato do Rio de Janeiro foi feito pela prefeitura, para que o relógio pudesse funcionar. Veja como é que são as coisas. Hoje a prefeitura se preocupa tanto em tirar os gatos. Pois é, o primeiro gato que, aliás, aparece ali, o fio, o relógio está ali, está firme e forte, sobreviveu a tudo, ainda tem na base o banquinho para o pessoal esperar os bondes. Ao fundo está a Igreja da Glória, felizmente essa ainda está lá. O monumento a Cabral, que aparece ali inaugurado em 1900. E o Morro da Glória, hoje não tão visível por causa das construções. Próximo, por favor. Parece algum bulevar estranho, né? É o Canal do Mangue. Essas palmeiras foram plantadas em 1978 e na minha tenra infância ainda me lembro de ver algumas delas. A palmeira é muito bonita, mas ela não dá sombra e é muito frágil. Então elas não sobreviveram. O Canal do Mangue foi idealizado em 1854 e foi prolongado até o mar pelo governo federal pela Avenida Francisco Bicalho. Então, ali, depois essas palmeiras, uma parte delas veio abaixo quando se abriu a Presidente Vargas e depois o descaso levou as últimas. Próximo, por favor. A enseada de Botafogo no início do século. Repare como não existia praia, olha a ferradura da enseada. O Corcovado, claro, ainda sem o Cristo. E os prédios de Botafogo muito baixos ainda, casas baixinhas. Dava para você ver todo o bairro dessa posição que era no alto do Pão de Açúcar. Próximo, por favor. Aqui visto do que seria o morro onde está a comunidade Dona Marta. Vê-se os casarões de Botafogo, ao fundo o morro
da Babilônia, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. No século XVI, o Pão de Açúcar, o Morro da Urca e o Cara de Cão, que é esse pequenininho onde está a Fortaleza de São João, era uma ilha. O mapa de Villegaignon chama de La Île Trinité, a Ilha Trindade. E Anchieta confirma isso. Quando a cidade foi fundada no Morro Cara de Cão, ele disse: isto aqui é o primeiro passo para se tomar o continente. E até o século XVII, o Pão de Açúcar foi uma ilha. Em 1922, surgiria o bairro da Urca, que não tem nada a ver com urbanização carioca. Urca era o nome do morro, que vinha do século XVII. O morro tem o formato das urcas, que eram os navios que levavam o açúcar brasileiro para a Holanda para ser clarificado. E nada como ter uma enorme urca ao lado de um gigantesco pão de açúcar. O português tinha uma lógica perfeita. Tudo era dado pela aparência. Próximo, por favor. Botafogo visto do alto do Corcovado, que, claro, não tinha o Cristo à época. Repare a regularidade das ruas, a voluntários da pátria, tudo devia ter um trânsito maravilhoso naquela época. Afinal de contas, 3 carros em 1903. Puxa, era a frota de Botafogo. Próximo. A Avenida Central. Parece um boulevard francês, né? Incrível. Esse prédio aqui à esquerda é o jornal O País, com essa cúpula maravilhosa. Esse prédio será incendiado na Revolução de 30, porque ele defendia a República Velha. Depois é o Clube de Engenharia, o tal do Heitor de Mello, que veio a desabar. Era do o projeto do Rafael Rebeck, construção do Heitor de Mello, que veio a desabar, foi reconstruído. Depois você tem um prédio comercial com uma cúpula e mais ao fundo o maior prédio do Rio, até 1926, o edifício do Jornal do Brasil, com 10 andares. Esse foi demolido em 1967, está ali, do arquiteto Ludovico Berna. Ao fundo estaria a Praça Mauá. Olha que trânsito pesado na Rio Branco, deve ser sexta-feira, hora do rush. Ali. O pessoal para os veículos no meio da avenida. Próximo, por favor. Olha aí, que beleza. Que trânsito pesado. Essa é a esquina do Ouvidor com o edifício do Jornal do Comércio, esse enorme aqui, à esquerda, com essa cúpula. Ele durou até os anos 60, quando foi demolido. E aqui à direita, um prédio em triangular, que era chamado Ferro de Ingomar, e que fazia quase esquina com a Rua do Ouvidor. Próximo, por favor. Aqui o Hotel Palace, do Otávio Guinle. Otávio Guinle, na família Guinle, era considerado o pobretão da família, porque morava num apartamento gigante no Flamengo, enquanto que o resto da família morava em palácio. Era o palácio que depois seria o Palácio Laranjeiras. O outro, uma casa gigante em Botafogo. O Guilherme morava onde hoje é o Museu da Cidade, na Gávea. Celina Guinle morava na casa que hoje é a Firjan e tinha uma casa de praia quase na esquina de Figueiredo Magalhães com a praia, com uma piscina coberta com um túnel que ligava ela ao oceano. A piscina era alimentada por água do mar. Tinha peixinho na piscina. O Hotel Palace era para ser bem menor, era para ficar com metade do tamanho, mas depois, durante a construção, aumentaram-lhe bastante. Próximo, por favor. Aqui a visão do alto do Pão de Açúcar, mostrando a Praia Vermelha, Botafogo e a nascente Copacabana, ainda quase que um areal. Foi o prefeito Pereira Passos que deu início à construção da Avenida Atlântica, com apenas 4 metros de largura, ficando pronta em 1908. Em 1911, o prefeito Bento Ribeiro Carneiro Monteiro, Marechal, ampliaria ela para 19 metros. Quem tem mais de 60 anos, acho que ninguém aqui, deve se lembrar dessa antiga avenida. Que detalhe, não engarrafava. Tinha um trânsito pesado, mas não engarrafava. E aí fizeram a duplicação, baseado num projeto de Lúcio Costa, mas que ficou também pela metade. Era para ser mais ou menos como um parque do Flamengo. Iam ter 2 pistas, não iam ter sinais, iam ter passarelas, jardins, e aí depois viria a praia.
Próximo, por favor. O Teatro Municipal. Esse não podia deixar de ter, né? O Teatro Municipal. Ali na 13 de maio, você tem, dá para ver com um pedacinho do prédio de 2 andares da fábrica de chocolates Bering, que encheu a Cinelândia com cheiro de chocolate. A Cinelândia ainda tem cheiro, mas não é bem de chocolate. Ali também se produziu o Café Globo, bom até a última gota. A família Bering era a maior proprietária particular de aviões do Brasil. Tinham 13 aviões. Eles pegavam os aviões, botavam faixa na cauda e ficavam voando pelas praias. Beba Café Globo, bom até a última gota. Coma chocolates Bering. Foi isso que começou assim aqui. Era assim. Era o Darquinho Bering de Oliveira Matos. Ele morre numa data inesquecível, 11 de setembro de 1942. Tudo passa, então, para o irmão dele, Jorge, que não queria saber de trabalhar, só queria saber de safadeza e mulher. E eu, se fosse ele, também só ia querer saber disso. E ele, então, como ele não queria trabalhar, nomeou meu tio diretor financeiro da Bering. E por isso nós tínhamos chocolate lá em casa, até não poder, até passar mal. Nossos ovos de Páscoa eram da nossa altura. Meu Deus, pena que eu era baixinho. Ao lado a Rio Branco, ainda, olha que trânsito horrível, deve ser sexta-feira à tarde. E atrás, um pouco escondido, dá para ver em construção o Clube Naval. Ali, dá para ver um pouquinho escondido. Próximo, por favor. Aqui o Palácio Cardinalício São Joaquim, na Glória, esquina de rua Benjamin Constant. Esse está lá, inaugurado em 1913, onde trabalha o cardeal Dom Arani Tempesta, e fica a cúpula da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um bonito palácio, projeto do arquiteto Adolfo Morales de los Rios. Antes era o English Hotel, e antes era a casa do Visconde Meriti, onde Dom Pedro II ia, depois de sair da Igreja da Glória, para tomar sorvete. Era viciado em sorvete. E diabético em último grau. Na época, o único remédio para diabetes, acredite se quiser, era cachaça. A cachaça tirava o açúcar do sangue. A última encomenda de Pedro II, 2 dias antes da proclamação da República, foi 2 barris de Paraty. E era para mandar para Petrópolis. Ia tomar o fogo lá em Petrópolis. Então, era assim. Próximo, por favor. O Palácio Guanabara, era o antigo Palácio da Princesa Isabel. A fachada foi refeita de 1906 a 1908 pelo arquiteto Francisco Marcelino de Souza Aguiar. E aí hoje é o local de trabalho do nosso governador de estado. E do lado, em frente a ele, surgiu o primeiro campo do Fluminense, que depois seria o primeiro campo do filho do Fluminense, o Flamengo. E depois o Fluminense se mudaria ao lado do Palácio Guanabara, construído o seu estádio. Deu para perceber que eu sou tricolor? Pois é. Olha o jardim bonito à frente. Apesar de muita gente falar besteira, dizendo que as palmeiras foram plantadas pela Princesa Isabel, não. Na verdade, as palmeiras foram plantadas pelo português anterior, dono da casa, que foi comprada quando do casamento da Princesa Isabel. Elas já estavam lá na rua Paissandu. Agora, tem uma coisa que ninguém fala. O calçamento da rua Paissandu era de pedras encaixadas, para que as carroças não fizessem muito barulho, perfeitamente alisadas. E Carlos Gomes, amigo da Princesa Isabel, fez uma musiquinha que todo mundo canta sem saber que é dele. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. E quando você vê as falhas do concreto, você vê ainda as pedras encaixadas umas nas outras. Eu era a favor de tirar aquele asfalto e deixar as pedras, mas paciência, se você mexer nisso, vai mexer com muitos interesses. O Guanabara tem um acervo histórico interessante, mas não dessa época e nada da Princesa Isabel. Na verdade, é mais da era Vargas para cá. Muito bonito o interior. Infelizmente, eles só permitem visitação a algumas salas e aos jardins. Próximo, por favor. A Faculdade de Medicina
na Avenida Pasteur, próximo à Praia da Urca, inaugurada em 1916 e demolida em 1973. Prédio muito bonito, demolido para não se fazer nada. Nada, por 40 anos não se fez nada. Nada. Bem que podia ter sobrevivido, virado um centro cultural, qualquer coisa, mas melhor do que meter a marreta e acabar com um prédio como esse, que é um verdadeiro palácio. Próximo, por favor. O Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, inspirado no Château de Montsouris, projeto de Luiz de Moraes Júnior, arquiteto português, o mesmo que projetou a Igreja da Penha. Olha lá, esse prédio lindo, ainda não tinha escadaria, por isso que a foto não procurou focalizar a parte central. Era para mostrar como o Brasil investia em saúde. Já foi usado para novelas, filmagens, e é possível visitá-lo. É muito bonito o interior. Muito bonito. Próximo, por favor. O Arquivo Nacional, que era um dos orgulhos, era um prédio da época do Império, inaugurado em 1861. Ele foi transformado na sede do Arquivo Nacional. Antes era a Casa da Moeda. Foi literalmente abandonado, quase caiu em ruínas. A Casa da Moeda acabou indo para Santa Cruz, para Holy Cross, para Santa Cruz. Ficou fechado muitos anos, até se desagregar todo. Aí transformaram em sede do Arquivo Nacional. Espero que o arquivo não saia daí. Fique aí. A antiga sede do arquivo vai ser o Museu da Moeda, da Casa da Moeda, que é do outro lado, que foi a primeira sede do Museu Real. É muito interessante você levar os filhos para ir no museu para ver o dinheiro que você não vai ganhar. Então está lá. Você conhece. Puxa, é isso que circula? Ah, que beleza. E daqui a pouco vai acabar dinheiro de papel mesmo. Do jeito que está indo o mundo, Bitcoin, dinheiro digital, cartãozinho. Próximo. Esse é o monumento em comemoração ao centenário da abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas, feito pelo artista Eugène Benet, francês, em frente ao que hoje é o Hotel Glória, que na época não existia. Era um casarão colonial que o fotógrafo quis evitar fotografar. Ainda tem lá as luminárias a gás, só que agora adaptadas para energia elétrica. A primeira experiência com energia elétrica foi na inauguração do monumento a Dom Pedro I na Praça Tiradentes, em 1862. Era um holofote que ficava no Teatro São Pedro de Alcântara, que hoje é o João Caetano, apontado para a estátua. Primeira vez que o carioca conheceu a luz elétrica. Depois, em 1876, botaram 6 lâmpadas elétricas no prédio da Central do Brasil. Foi tudo tão importante que o imperador e os ministros foram lá para inaugurar 6 lâmpadas. Beleza. Próximo. Monumento ao Manequinho, inaugurado em 1916 na Praça Floriano. Curiosamente, o prefeito Paulo de Fronten, que era um homem cultíssimo, considerou-o imoral e mandou recolher os depósitos da prefeitura. Em 1927, voltaria à Praia de Botafogo, onde se tornaria um dos ícones do time Botafogo. É inspirado na escultura parecida, conhece o Manneken Pis de Bruxelas, que é do século XVII, e foi obra do pintor, caricaturista e escultor Belmiro de Almeida. Essa estátua já andou por Botafogo inteira, agora está próxima à sede do Botafogo, que o adotou como sua mascote. Próximo, por favor. A Avenida Niemeyer, inaugurada em outubro de 1916, não tinha asfalto, não tinha guarda-reio, não tinha nada. Tinha que ter coragem. Não tinha nada. Era só depois o Paulo de Fronten vai botar asfalto em 1919, e o mais louco de tudo, a partir de 1903, vai ser pista de corrida de veículos de Fórmula Livre. O Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro, Circuito da Gávea, mas o povo pulacho chamava de Trampolim do Diabo. Passava pelo que hoje é a Rocinha, passava por dentro da Rocinha. E a curva do S. E nessas corridas que ocorreram de 1933 a 1954, foi 7 vezes vitorioso o brasileiro Chico Landi. Agora, o grande prêmio que ficou na memória foi o de 37,
onde competiu um carro alemão patrocinado pelo Hitler, o Alto Union, e um carro italiano pilotado por Carlo Pintacuda. E Carlo Pintacuda venceu, ficou tão famoso que virou até nome de corredor. Tá na hora, vá ali tudo agora. Sou mole pra falar, mas sou um Pintacuda pra beijar. Não era assim. Essas corridas acabaram em 1954. E isso vivia entupido de gente. Começavam as primeiras na Marquês de São Vicente, depois mudaram para em frente ao Hotel Leblon. Eram 26 voltas em torno do Pico dos Irmãos. Próximo, por favor. Floresta amazônica, né? Mas é Copacabana. Copacabana nos seus primórdios. Copacabana surge em julho de 1892, quando a Companhia Ferrocarril do Jardim Botânico abre o Túnel Velho. Pereira Passos fez inúmeras melhorias e fez a Avenida Atlântica. Depois ele abriria o Túnel Novo, que é de 1906. Olha o que é mais, é o novo mais velho que eu conheço. A bairro só ocupado por casas de praia, hoje está coalhado de prédios, que por sua vez, muitos deles são tombados. Eu tinha um percurso por Copacabana pelo Rio Art Deco, porque alguns prédios realmente são muito bonitos, mas não vejo mais essa vegetação por lá. Próximo. O Leme, surgido em 1894. Que beleza, né? O morro lá na ponta é o Morro do Leme, que tem esse nome porque ele lembra o leme de um navio. Depois ali em cima seria feito um forte, que hoje, como toda boa fortificação, como a área de defesa está desativada, porque hoje as defesas, uma pessoa com armamento de mão hoje em dia tem poder maior de destruição que aqueles antigos canhões. O Mr. Stinger, que você carrega no ombro, tem um poder de destruição maior do que todos os canhões desses velhos fortes. Eles estão sendo transformados aos poucos em museus. O Forte de Copacabana é um magnífico exemplo, vale a pena ser conhecido. Desde 1987 foi transformado em museu e está muito bom. Fora a Colombo, que tem ali, que funciona também, né? Próximo, por favor. A Praça 15 de Novembro, a arborização francesa feita pelo Pereira Passos. Repare o passo ali, o monumento ao Osório. E olha bem, em frente ao passo foi construído um banheiro público, o orgulho da cidade, que, claro, pelo fedor e pela sujeira, acabou durando muito pouco tempo. Aparece ali a Estação das Barcas ainda em construção, o maciço lá de Niterói. Uma pena, a foto não pegou o lado de cá, pegaria a Ilha Fiscal. Essa foto foi tirada do alto da torre da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Próximo, por favor. Essa é a ponte Alexandrino de Alencar, que ligava o continente à Ilha das Cobras. Já tivemos ponte Pêncil. Você acha que é só São Francisco? Não, o Rio de Janeiro já teve a sua ponte Pêncil. No final, ela estava tão alquebrada que ela foi demolida, substituída pela ponte Arnaldo Luz, toda de ferro, vinda da Inglaterra, está lá perfeita. E o que é mais interessante, ainda com aposteamento original. Conduz ali o continente à Ilha das Cobras. Fiz muito passeio na Ilha das Cobras, do quartel do Corpo de Fuzileiros Navais e no museu deles, que é muito bonito. Merece ser conhecido. Próximo, por favor. A Praça Tiradentes, olha só que beleza, toda arborizada, bonita, com o monumento a Dom Pedro I. Decidido pela Câmara em 1840, fazer esse monumento. Aqui, como tudo é muito veloz, levou 22 anos para ser inaugurado. O projeto foi feito por um brasileiro, João Maximiliano Mafra, foi levado para a França, o escultor Luiz Rocher mudou o projeto todo. Oi? Pois é. E muita gente ironizava isso. Foi a mãe dele que assinou a sentença de condenação à morte, né? Dona Maria I, a louca, que era a rainha. Ser louco nunca foi empecilho para dirigir o Brasil. Eu falei isso para um grupo de americanos, uma americana chegou no meu ouvido, nos Estados Unidos também.
Aí foi inaugurado em 1862. Os postes a gás ainda estão lá, só que agora vertidos para a luz elétrica. E esse paisagismo aí, feito por Glasius, só sobrevive em algumas árvores. Lindo. Todo de bronze. E o Luiz Rocher, que fez o projeto definitivo, ele tinha como colaborador um garotinho de 17 para 18 anos, que trabalhou aí, um tal de Auguste Rodin. Pouca gente sabe. Nós temos um Rodin numa praça pública. Agora, o que ele participou desse monumento eu não posso afiançar. Mas eu vi o documento lá que ele trabalhava nessa obra com o Luiz Rocher. Próximo, por favor. Os Jardins da Glória. Está aí todos com arte da topiaria, né? A vegetação cortada artificialmente, estátuas de mármore. Era nesse campo que um jovem time chamado Flamengo treinava. Eles não tinham local para treinar, treinavam aí, na frente de todos, por isso se tornaram tão populares. Enquanto que para ser do Fluminense você tinha que pagar a entrada, tal, tinha que ser sócio, etc. Havia um negócio. Mas começou aí o Flamengo com jogadores do Fluminense, que passaram para o outro lado. Próximo, por favor. Monumento a Teixeira de Freitas, agora está no Castelo. Ele era ali na Glória. Nossos monumentos andam para todos os lugares, é impressionante. Deviam botar rodas neles logo de uma vez. Tem um grande jurisconsulto do Império, Teixeira de Freitas. Próximo. Isso era lindo. O pavilhão Mourisco na praia de Botafogo. Acredite se quiser, um restaurante dançante. Projeto de Alfred Bournier, inaugurado em 1905. Embaixo era um bar, em cima também tinha um bar com um restaurante dançante. E atrás tinha um teatrinho de marionetes para as crianças. Sobreviveu como biblioteca até 1952, aliás, a diretora era uma garota chamada Cecília Meirelles, até que ele foi demolido para abertura do túnel do Pasmado. Uma pena, porque ele era todo de estrutura metálica, podia ter sido desmontado e remontado em outro lugar. Mas na época não se valorizava isso. E se pensar que depois fizemos outras barbaridades ainda piores, isso aí é o de menos. E ele era todo colorido. As cúpulas eram douradas, ele era azul, marrom, tinha várias cores, todo de cerâmica a fachada. Próximo, por favor. A Praia Vermelha com o que sobrou da exposição de 1908. Ali aparece o grande prédio, que era o pavilhão das águas, e que depois seria a sede do 3º Regimento de Infantaria, e que foi destruído na intentona de 1935. Reparem aí já a novidade, o bondinho do Pão de Açúcar, inaugurado em outubro de 1912, no início só ia até o Morro da Urca, só em janeiro de 1913 chegou ao Pão de Açúcar. Era o 3º teleférico do planeta Terra. Primeiro na Espanha, o 2º na Suíça. Seria mais ou menos como se o Brasil fizesse um ônibus espacial. Então, tecnologia alemã, e a ideia original era ligar vários morros por teleféricos, mas a Primeira Guerra Mundial enterrou esse sonho, até porque era tecnologia alemã. Hoje a tecnologia do bondinho é suíça, e ele permite a visão de 360 graus. Esse levava 25 pessoas, andei nele, e hoje atualmente cabem 75. É o transporte mais seguro que existe. Nunca ninguém morreu dentro do bondinho. Já teve alguns que chegaram lá de cima e pularam por motivos os mais diversos. Próximo, por favor. Campo de São Cristóvão, olha lá, aquele coreto ainda está lá, caindo aos pedaços, mas ainda está lá. Uma área militar por excelência, o nosso campo de Marte. Próximo a ele ficava o internato do Colégio Pedro II, que sobreviveu até época recente, foi destruído por um incêndio, hoje tem um prédio moderno ali do colégio. E ainda tem uma raríssima escola municipal ali, da época do Império, preservada, tombada.
o coreto está lá, e dá para ver até um pouquinho da torre da matriz de São Cristóvão, que era à beira-mar. As pessoas iam de barca para a missa em São Cristóvão. Era uma capela que foi construída pelos jesuítas, reformada no fim do século XIX para o estilo neogótico, mas a santa era ainda a original da época dos jesuítas. Desapareceu há uns 15 anos, levados por mãos do alheio. Triste isso. E o que é pior, não fui eu. Próximo, por favor. Bom, agora tem o segundo PowerPoint. É o número 2. Vamos ver. Tem tempo ainda? O Rio que queria ser Paris. Odeon, do Ernesto Nazaré. Repare o casal andando no meio da avenida. Se fosse hoje em dia um casal fazendo isso, ia levar uma cacetada e ia voar longe. Mas o interessante é a organização quase que simétrica. Os homens nos cantos, as mulheres no centro, para serem protegidas. O homem da direita dá o braço esquerdo à dama, o homem da esquerda não pode dar o braço direito, porque o braço direito é para defender a mulher, então ele vai alguns metros à frente. Era assim. E claro, se não tinham mais espadas, tinha muita bengala. E a bengala é uma senhora arma, sabendo-a usar. Reparem também o trânsito pesado, né, em 1905, isso é na altura da esquina da rua São José. Próximo, por favor. Olha as damas na Urca, em 1908, na exposição do centenário da abertura dos portos. O chapéu de cada uma tem 1/3 da Amazônia. Não. Devastaram a Amazônia toda. Não. Vocês estão pensando que a corrida pelas penas de pássaros raros para fazer chapéus de mulheres provocou quase a extinção de algumas espécies. Aliás, essa moda que se espalhou da França para o mundo surgiu a partir do Brasil, com os franceses levando os cocares dos índios para a Europa, e o pessoal de lá gostou de botar penas no chapéu, e criamos moda com isso. Olha lá. Deve estar pensando o que vão fazer hoje. Nada, provavelmente. Próximo, por favor. O obelisco da Rio Branco, colado ao mar, inspirado no francês, que é egípcio, na verdade. Repare a Avenida Beira-Mar como era próxima. E as ressacas que ocorriam ali. Esse obelisco quase desapareceu na época do Monroe. Queriam tirá-lo também, mas ele acabou ficando, graças a Deus. Está lá, firme e forte. Foi doação do empreiteiro Antônio Januzzi. Ele construiu 30 prédios na Avenida Central. Então, ele tinha uma pedreira no Morro da Viúva, ele fez o obelisco com as pedras do Morro da Viúva e doou para a municipalidade. Próximo, por favor. A Rio Branco comparado com a Champs-Élysées. Queríamos ser franceses, queríamos um boulevard, conseguimos. Está aí a comparação entre um e outro. E tirem suas conclusões. Só que no final da nossa no início da nossa está a Praça Mauá, no final está a Cinelândia. Próximo, por favor. A Rio Branco. Reparem os tílbures parados próximos à Praça Mauá. O tílbure era o táxi, antes dos automóveis se tornarem mais comuns. O tílbure era parecido com uma charrete, com um cavalo. Cabiam só 2 pessoas, o condutor e uma pessoa, ou 2 pessoas muito magras, o que era difícil na época. Os tílbures acabaram por volta da Primeira Guerra Mundial. Reparem as árvores recém-plantadas. Os postes ao centro da avenida, elétricas, fornecidos por energia elétrica de geradores construídos por uma empresa canadense que assinou um contrato milionário em março de 1905. The Rio de Janeiro Tramway Light and Power. Mas os postes dos cantos ainda eram a gás. Próximo, por favor. Se alguém quiser ver esses postes, tem 5 deles no Campo de Santana.
Novamente aí o querido municipal, o trânsito pesadíssimo da Rio Branco nos primeiros tempos, inaugurado dia 14 de julho de 1909, aniversário da queda da Bastilha. Olavo Bilac fez um discurso de 3 horas, terminando por dizer que o Teatro Municipal era a pedra mais preciosa da coroa da rainha das cidades. E eu concordo com ele. Próximo, por favor. Ele aí com o prédio do antigo Supremo, a Cinelândia, ainda sem o prédio da Câmara de Vereadores, e a 13 de maio com a fábrica Bering, ali. Hoje ainda tem ali o edifício Dark de Matos, que pertenceu à família Bering, o primeiro edifício a ter um heliponto, porque os Bering foram os primeiros a ter um helicóptero. Próximo, por favor. Reparem o padrão de pedras portuguesas adotado aqui na esquerda, na Cinelândia, e na direita lá em Lisboa. Os calceteiros portugueses eram prisioneiros, que aprendiam assim um ofício. E as primeiras pedras realmente eram portuguesas. Depois passaram a vida aqui mesmo. Isso aí simboliza, esse desenho, tem nome esse desenho, chama-se Mar Alto. E simboliza o encontro das águas do Tejo com o Oceano Atlântico. Portanto, o Tejo e o Oceano Atlântico também se encontram em Copacabana. Próximo, por favor. O Municipal com o Museu Nacional de Belas Artes. Reparem no quadrinho menor, a Ópera de Paris, que dizem que é uma cópia, dá para ver que não é. E é mais copiado o Museu de Belas Artes. Na verdade, nem era museu, era só Escola de Belas Artes. Só foi instalado ali o museu pelo Getúlio Vargas em 1937. Um lindo museu. Próximo. Aqui uma visão completa da Cinelândia, já com os arranha-céus do quarteirão Serrador, o último deles inaugurado em 1926. Na extrema direita, o Clube Militar, que aparece ali com a sua bonita cúpula, o prédio do Supremo, e os outros edifícios suntuários. Era essa visão que nós queríamos passar para os turistas com os transatlânticos que chegassem aqui no Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Aqui mais uma visão da Praça 15, com o passo ali, a arborização, a francesa, e o prédio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, do qual durante muitos anos foi funcionário o mulatinho Joaquim Maria Machado de Assis. Próximo. Os Jardins da Glória, feitos em frente ao morro, um desenho francês que não se manteve, era muito trabalhoso. Próximo. Aqui os Jardins da Praia de Botafogo, na altura da Marquês de Abrantes. Que trânsito, né? Dá para ver o Corcovado sem o Cristo e o casario baixo ainda. Próximo, por favor. Aí, novamente, dá para ver o pavilhão Mourisco com o Teatrinho Guinhol, que era um teatro de marionetes, que dizem que era tão bom que até o Olavo Bilac ia às sessões. O príncipe dos poetas. Reparem ali no meio da praia, que não tinha praia, o pavilhão de regatas, que durou aos pedaços até 1928, próximo à entrada da Rua Visconde Ouro Preto. Próximo, por favor. Isto aqui, as demolições efetuadas pelo Pereira Passos na altura da Praça Floriano, vendo-se um corte do Morro do Castelo, realizado na ocasião. Próximo. Os cortiços que imperavam aqui no Rio de Janeiro. É interessante que eram combatidos por todas as administrações. Hoje em dia são tombados como bens do município do Rio de Janeiro. Na Rua Senador Pompeu tem 4. Próximo. Revolta da vacina. O povo investe contra as marcas da modernidade, as companhias de bonde, os postes elétricos. Tá aí. Não teve grande dano não, depois foi só desvirar o bonde, botar ele para andar, eram puxados a burro. E só foi unificada a tração elétrica já bem mais avançado, depois da década de 10. O interessante é que esses burros vinham de Sorocaba, São Paulo.
Os burros que puxavam os bondes, porque diziam que os burros do Rio de Janeiro não eram bons de trabalhar. Eram burros espertos. Enró. Povo ali em volta. Interessante que fizeram um cartão postal disso. Próximo, por favor. Aqui nós vemos as feiras livres reinstituídas por Pereira Passos e que se tornaram um grande sucesso no Rio de Janeiro. Uma delas, da Gávea, daria origem ao nome Rocinha, porque ninguém sabia onde é que via aquelas verduras maravilhosas, aqueles legumes, aquelas frutas. O pessoal dizia, vem lá da minha Rocinha, vem lá da minha Rocinha. Então ficou o costume de chamar o Alto Gávea de Rocinha. Próximo, por favor. Morro da Providência. Olha só o que é viver perigosamente. 1894, essa comunidade. Isso aí era uma pedreira que funcionou até 1968. Próximo. Aqui dá para ver o campo de São Cristóvão numa solenidade cívica. Repare as carruagens e alguns automóveis numa rara foto de 1906. Próximo. O passeio público, com 2 pavilhões ali que vinham ainda do período colonial, mas já muito reformados. Mais adiante, a cúpula do Palácio Monroe. Esse definitivamente deixou de existir. Próximo. Aqui várias obras. A legenda de cima está trocada. Da esquerda é a Rua Uruguaiana. Da direita, sim, é a Rua da Carioca. E embaixo, a ampliação de outras. Tinham 6,60 metros essas ruas. Não dava para passar nada hoje em dia. Próximo. Aqui desenhos do Guta, Carlos Gustavo Nunes Pereira, mostrando o que era o Largo da Carioca até o início do século XX, com o convento franciscano, o Hospital da Penitência, que seria demolido em 1906, e uma série de construções que hoje fazem parte da história. Próximo, por favor. Alargamento de ruas, Mendes Sá, Avenida Mendes Sá, Estácio de Sá, Rua do Catete, Lapa, que foi totalmente modificada e continuou ainda um local prazeroso de se conhecer, até ser tudo destruído em época mais próxima. Próximo, por favor. Palácio Monroe, está aí, que inicialmente era um local de eventos, posteriormente sediou a Câmara dos Deputados, a sede da exposição de 1922 e finalmente o Senado a partir de 1925. Podia ter sido recuperado facilmente, mas foi desenvolvida uma campanha feroz pela mídia da época contra ele, que o levou ao seu desaparecimento. O cara com o cachorro, o tamanho do cachorro. Próximo. A monumento à fonte Adriano Ramos Pinto, inaugurada na Glória, com presença do presidente da República. Essa fonte hoje está na entrada do túnel novo. Foi considerada imoral pelo prefeito Pereira Passos, que contratou um escultor para esculpir saiotes nas jovens. Adriano Ramos Pinto era uma fábrica de vinhos portugueses. O local é a Glória. Próximo. A vista chinesa. Ali ficavam os chineses que trabalhavam nas obras do Jardim Botânico. E lá em cima ficavam fumando ópio, sonhando com a terra perdida. Isso é que é tradição, ainda hoje é uma boca de fumo. 210 anos de tradição. Vai ser difícil acabar com essas tradições. Pois é. E os portugueses não entendiam por que eles ficavam o dia inteiro com um cachimbão na boca, olhando para a paisagem. Pensavam que ficava admirando a beleza do lugar. Na verdade, estava todo mundo doidão, fumando ópio. Próximo, por favor. Mais obras, repare o quiosque ali. Novas avenidas da cidade que acabaram vingando, substituindo o Rio Colonial, satisfazendo os anseios da elite carioca. Centro local de trabalho, Zona Sul a riqueza, Zona Norte os trabalhadores. Próximo. Copacabana, na Avenida Atlântica, já ampliada nas obras de 1911. Reparem as casas de praia. Trânsito pesado, deve ser sexta-feira. Próximo. Canal do Mangue, essa vista sempre é encantadora.
com os renques de palmeira, colocados inicialmente em 1878, depois prolongados pela Francisco Bicalho. Próximo. Aqui a Exposição Nacional de 1908 na Praia Vermelha. Todos esses pavilhões eram feitos com materiais precários, por isso poucos deles sobreviveram, pouca coisa sobreviveu. Ali aparece o pavilhão de Minas Gerais, esse mais alto, cuja parte térrea hoje é a Escola Municipal Minas Gerais. Está lá. E o do outro é da Bahia. Imagina subir aquela escadaria toda para acostumar já com as ladeiras de Salvador. Próximo. Aqui o fotógrafo Malta fotografando Flamengo e Botafogo. Ali o Morro da Viúva ainda sem nada. Ele com a máquina, imagina levar essa tralha toda lá para o alto. Esse alagoano notável trocou uma bicicleta por uma máquina fotográfica. Vai dar certo? Todo mundo disse, isso é loucura. Foi o fotógrafo oficial da prefeitura e trabalhou até o fim da vida. Próximo. O prefeito Pereira Passos e os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras no jardim do que depois foi um bingo, aquele prédio que está lá, que foi um clube, depois foi bingo e hoje está fechado. Reparem, próximo ao prefeito, quase ao lado do prefeito, Joaquim Nabuco, com seus bigodões, e mais baixinho, um mulatinho, barbudo, bigodudo, Joaquim Maria Machado de Assis. Olha, grande escritor brasileiro. Sérgio Porto dizia que a Academia Brasileira de Letras é formada por 40 membros, 39 efetivos e um morto circulante. Próximo, por favor. Acabou esse. Do terceiro, eu só vou projetar as primeiras imagens, primeiro pelo avançar da hora, e segundo, porque só mostra o Clube Naval. Daqui aparece uma visão de 2003, tirada por mim quando a avenida ainda era foco de tráfego intenso. Próximo, por favor. Aqui em 1924, quando já estavam construindo a parte de cima, o Clube Naval ganhou mais 2 andares, mas eles não deformaram o edifício, muito pelo contrário, se foram incorporados. E apesar de não ser projeto do Bese, que faleceu em 1915, é projeto do Terra e Irmãos. Próximo, por favor. Aqui outra foto, mostrando o prédio no início do século XX. Próximo, por favor. Aqui não interessa mais, eu vou interromper nesse ponto, porque as fotos são atuais, e é só vocês olharem o que está aqui do lado de fora. Eu te garanto que isso aqui está igual ao que era em 2003, e provavelmente igual em 1993, 1983, 73, 63, 53, porque esse bem aqui é fantástico, é inalienável, é um bem cultural do povo brasileiro, mantido pelo Clube Naval, que sabe do valor dessas obras e que preserva e as mantém. E guardam presentes ganhos pela Marinha do Brasil em todo o mundo, onde nossos navios chegavam e levavam jovens aprendizes. Tanto é um verdadeiro tesouro dentro da Avenida Rio Branco, muito pouco conhecido. Agora, terminando essa palestra, aproveitem para apreciar os tesouros que aqui existem, que são muito bonitos. Os quadros são ótimos, as esculturas maravilhosas, os vasos, adoraria tê-los na minha casa. Bom, seja como for, só posso agradecer a presença de todos. Vocês viram um pouco do que foram as mudanças do Rio de Janeiro e como o Clube Naval foi inserido nesse contexto, formando essa parte que nós tínhamos orgulho de mostrar aos turistas. Estavam exatamente aqui próximos da Cinelândia, para que quando os transatlânticos passassem ali pela frente, vissem esses palácios suntuários e percebessem como nós temos cultura, como nós temos capacidade. Temos uma ópera a nível mundial, uma biblioteca que é uma das maiores do mundo, um museu de arte que é incomparável, temos lei, Supremo Tribunal Federal, tinha tudo, Câmara de Vereadores. E claro, por que não, a partir dos anos 20, temos cinemas também, muito bons. Cinemas colocados pelo Francisco Serrador
e que na época eram disputadíssimos como dos mais bem aparelhados da cidade, alguns inclusive com ar-condicionado, a novidade daqueles tempos. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Só posso agradecer pelo prestígio que deram a essa pequena palestra. Bom, professor, se o senhor puder vir aqui embaixo. Sim, sem problema. O Clube Naval agradece muito a presença do senhor, né? Tivemos uma tarde, eu acho que... O senhor não está ouvindo? Eu estou ouvindo. Tivemos uma tarde aqui especial, né? Pelo menos foi assim que eu escutei da maioria das pessoas, e é assim que eu entendo também, né? O professor Milton Teixeira, a gente já fica já há algum tempo que a gente acompanha pela rádio, né? É muito interessante ouvi-lo. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar pela primeira vez em 2007, ainda lá no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, eu era imediato, e o professor esteve lá almoçando com o Almirante Monteiro, e eu tive, naquela época, a felicidade de estar presente. De lá para cá, nós estamos nos encontrando agora pela segunda vez. Meu cabelo era preto. O senhor tinha cabelo preto, né? Verdade. Era um pouquinho mais curto. Isso também é verdade. Mas tem aquela câmera da Globo que o senhor falou, que dá um jeito nas pessoas. Tem uma câmera com computador acoplado que faz as correções em tempo real. Você pode gravar o programa quando você tem 70 anos, fica com cara de 40. Vou lhe entregar um certificado nosso, que eu tenho a certeza de que vários daqui da plateia gostariam de estar aqui no meu lugar nesse momento. Então é uma honra muito grande para mim. E esse é um certificado, vamos tirar a foto. Eu estou tendo uma reforma da Marinha. Mostra que recebi as medalhas aqui. E aqui nós temos um livro de ouro que foi produzido aqui no Clube Naval, mas com a participação da Marinha como um todo, representando aqui os nossos 200 anos Beleza. de independência, o nosso bicentenário da independência, que eu também passo às mãos do senhor, já o convidando para voltar ao clube, né, em outras oportunidades, particularmente com as pessoas que o senhor leva para conhecer a parte histórica do Rio de Janeiro. O clube está de portas abertas. Beleza de livro. Livro lá em casa é... Essa é a minha grota, eu não pretendo me curar dela. Tá? Lá em casa é uma filial da Biblioteca Nacional. O primeiro livro de história do Rio, comprei quando eu tinha 8 anos, ainda estava. E sempre que eu conto por onde eu passo, eu deixo uma lembrancinha. Fica com o estilo de Saldanha da Gama. Quem sabe, de vez em quando eu dou umas sortes, assim. E acho coisas muito interessantes. E esse livro aqui, claro, eu gosto de assuntos ligados à Marinha e assuntos ligados ao nosso litoral. Para mim vai ser muito útil. Muito obrigado. Mais coisa para ler hoje de noite.